Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. Eu estou muito feliz por receber você aqui mais uma vez. Eu sempre digo que aqui não é somente um programa de estudo da lição da Escola Sabatina, mas é um encontro de família, onde juntos nós oramos uns pelos outros. Vocês sempre deixam aí os seus comentários, seus pedidos de oração. Nós sempre estamos lendo e respondendo ali alguns comentários e orando pelos pedidos. Nós estamos agora começando mais um trimestre. Essa é a nova lição que nós estudaremos nesse primeiro trimestre do ano 2025, que tem como título O Amor e a Justiça de Deus. É uma lição nova, né? Vem aqui, foi diagramado de uma maneira diferente a capa. Nós vamos olhar aqui no cantinho, que é uma lição do professor, com os comentários de Ellen Goldwhite. Sempre aconselho comprar com os comentários da profetisa, porque assim você vai alicerçar muito mais o seu conhecimento. Você que é professor da lição da Escola Sabatina, você vai falar embasado no assim diz o Senhor e não somente no assim diz o homem. Eu confesso para vocês que eu estava com uma saudade imensa de mais uma vez ter esse encontro com vocês. Eu passei um período fora, estive ali no Pará, no tempo de semear, estávamos organizando algumas coisas que eram necessárias ali, foi necessário eu viajar para lá, mas eu sei que vocês ficaram em boas mãos também e hoje eu estou aqui novamente para estudar a lição com vocês. Eu queria apresentar aqui o meu companheiro de estudo, o pastor Benjamin, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer tê-lo aqui. O pastor Benjamin passou um período nos Estados Unidos, fazendo ali alguns trabalhos maravilhosos e hoje ele está de volta na lição da Escola Sabatina. Eu agradeço pelo convite, para mim é uma alegria enorme estar aqui presente do Lições para a Eternidade, compartilhando a Palavra de Deus e estar de volta também no IAG depois de praticamente um semestre fora. Nós decidimos retornar e continuar avançando aqui no IAG e como você estava com saudades, eu também de estar aqui participando, gravando e dando de alguma forma uma contribuição neste programa tão rico como Lições para a Eternidade. Deus abençoe a todos. Amém. Uma gratidão por estar aqui. E é um prazer para nós aqui e eu acredito que para vocês também, né? Deixa aí nos comentários embaixo aí, deixa aí umas boas-vindas para o pastor Benjamin, para sua família que normalmente voltou, para estarmos aí fortalecendo esse time, né? Que não disputa contra homens, mas luta unido para levar o evangelho até você e juntos, né? Com vocês também levar essa mensagem mais longe, trazer as pessoas que estão longe de Cristo para mais perto de Cristo. Antes de nós começarmos esse programa, gostaria de convidar você a se curvar aí para nós fazermos uma oração e eu vou convidar o pastor Benjamin para orar por nós. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma lição, por mais um trimestre que certamente será muito enriquecedor no conhecimento da Tua Palavra. Conheceremos mais o Teu amor, a Tua justiça e que este estudo seja transformador para que aceitemos o Teu amor e possamos transmiti-lo, ser condutos do Teu amor para as pessoas ao nosso redor. Amém. Esteja com o Kleber, comigo, com aqueles que estão nos acompanhando, que a Tua graça esteja sobre nós. Nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bom, também gostaria de contar com as orações de vocês e agradecer, porque eu sei que vocês já têm orado pelos trabalhos aqui. Agora, nesse próximo final de semana, nós sempre gravamos a lição uma semana antecipada, né? Então, nesse próximo final de semana, na realidade, no começo da semana, de domingo a quarta-feira, nós teremos o último congresso do ano aqui no IAG. Eu acredito que será um congresso maravilhoso, muitos de vocês estarão aqui conosco e quero contar com as orações de vocês para também depois do congresso, as pessoas que aqui forem alimentadas, que ao chegar aos seus lares, que eles possam colocar em prática aquilo que o Espírito Santo falará aqui. Que vocês também possam orar pelos trabalhos ali na Bahia, que é o Tranquilamente, e também no Pará, em Tomé-Açu, o Tempo de Semear, que se Deus permitir, em breve estaremos começando aquele trabalho ali também. E a lição dessa semana, ela vai trabalhar um tema muito importante, que é Deus ama com generosidade. E o tema geral da lição vai trabalhar o amor e a justiça de Deus. É muito importante nós entendermos isso, porque alguns acreditam que Deus é amor, mas era como que ele fosse o bobo da corte, como que ele não se importasse com nada, como que todo mundo pode fazer o que quiser e engana Deus. Mas Deus também é justiça. E dentro da justiça de Deus existem alguns critérios que nós precisamos respeitar, como
algumas promessas sendo condicionais à obediência do ser humano também. E isso nós vamos abordar nessas lições nesse trimestre. O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre esse trimestre, a lição, essa lição específica de hoje? O que o senhor tem achado de tudo isso? Sim, é um tema amplamente estudado e debatido a respeito de Deus é amor, essa definição a respeito do próprio Deus, que a palavra traz em 1 João 4,8. Também nós temos textos como Salmo 33,5, Isaías 61,8, que diz que Deus ele ama a justiça. Agora nós precisamos compreender como assim Deus é amor. O que é este amor? Como este amor é manifesto? Existem condições para Deus nos amar ou não? A lição da sua introdução traz muitas perguntas e questionamentos que já no início, nesta primeira lição, alguns questionamentos e perguntas feitas são respondidas. Então, por mais que este tema seja um tanto quanto óbvio, quando nós vamos nos dedicar no estudo da palavra, ele se mostra amplo, complexo. E aqui eu lembro das palavras da irmã White, que o amor de Deus conheceremos, compreenderemos durante toda a eternidade. Nem a eternidade será suficiente para compreendermos este amor tão profundo, tão eterno. Então, por mais que seja um tanto quanto óbvio falarmos que Deus é amor, não é óbvio quando nós vamos, de fato, compreender as histórias bíblicas, compreender este amor que excede todo entendimento, como Paulo fala lá em Efésios. Então, é importante aí avançarmos no estudo e tenho certeza que será uma grande bênção. Quer ler para nós o verso para memorizar, que está lá em Oséias 14:4? Sim, então nesta primeira lição, Deus ama com generosidade. O verso para memorizar diz: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Algum comentário também já sobre esse amor com generosidade? Isso, durante a semana a gente vai trabalhar aí tópico por tópico, dia por dia, mas é interessante que de uma maneira inicial, na lição de sábado, o autor traz a história de Jesus restaurando e curando a Pedro e fazendo aquelas perguntas: Pedro, tu me amas? E o porquê Jesus ele pergunta 3 vezes? Eu acho interessante quando associamos que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E Jesus, para curá-lo desse pecado que ele cometeu de rejeitar a Cristo numa situação tão delicada, que foi ali da paixão de Cristo, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, manifeste este amor por mim, cuidando, apacentando as minhas ovelhas. E é interessante que a lição vem falando a respeito da possibilidade do amor ser aceito e rejeitado. E quando nós aceitamos o amor de Deus, ele tem que ser manifestado de que maneira? Apacentando as ovelhas do Senhor. Mas quando rejeitamos, teremos certamente consequências por isso. E por amar e aceitar, nós teremos também consequências por isso. Mas nós devemos sempre manifestar a aceitação do amor de Deus por nós, apacentando as pessoas ao nosso redor. E Pedro, na terceira e última pergunta, ele se entristece porque Jesus, de uma maneira assim tão delicada como um bom pastor em relação à ovelha ali, Pedro, mostra a deficiência que Pedro tinha e a necessidade que ele tinha de se quebrantar perante Deus para que Deus o capacitasse a amar como Jesus o amou. Amar como Deus amou. Eu acho que é o ponto da questão. Você ama Deus? E o autor termina, O princípio aqui, a questão fundamental é: você me ama? Essa pergunta direcionada a Pedro é direcionada a nós também. E é uma pergunta que, quando nós olhamos para as respostas de Pedro, nós ficamos às vezes um pouco receiosos de responder, Senhor, eu te amo. E aí, novamente, Jesus ele insiste: Pedro, tu me amas? Porque Jesus queria ouvir uma resposta sincera que vinha do fundo do coração de Pedro. Porque ele já sabia a resposta que Pedro daria. Sim. E assim é conosco também. Agora, o que eu achei interessante aqui, antes de nós entrarmos na segunda-feira, no domingo, em Oséias 14:4, quando fala: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Quando eu lembro dessa palavra generosidade, eu lembro de alguns finais de semana na casa da minha avó. Então, nós somos alguns netos
E aí, normalmente, eu tinha meus 9, 10, 11 anos e sempre nós íamos no final de semana para casa do meu avô e da minha avó que moravam no sítio. Então, a minha avó fazia a comida e às vezes ela nos servia. E eu lembro que algumas vezes eu olhava para o meu prato e eu falava, a avó foi generosa hoje. Aham. Então, interessante que Jesus, Deus, quando Ele nos ama com generosidade, significa que Ele dá de sobra aquilo que Ele tem. E não é que é o resto, é porque Ele tem muito amor para nos fornecer. Como o pastor citou, a eternidade vai ser curta para nós estudar sobre o amor de Deus. Então, eu achei interessante aqui, se nós pegarmos a palavra generosidade no dicionário, vai dizer também que é feito de forma desinteressada e sem esperar retorno. Então, é assim que Deus trabalha conosco, na questão do amor. Agora, quando se trata das condições para alguns benefícios, algumas promessas, aí elas precisam ser cumpridas. Porque senão, né? Porque o próprio Deus fala, se tu me amas, guardarás os meus mandamentos. Então, se nós falamos que amamos a Deus, mas vivemos em pecado conscientemente, nós estamos mentindo. Exatamente. Paulo fala isso em Romanos 13:8. Eu achei que o autor traria esse texto, mas a lição não trouxe. Romanos 13:8 diz que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, é impossível na transgressão da lei você amar como Deus ama. Muitos hoje em dia têm rejeitado a lei de Deus, como Jesus, ao morrer na cruz, abolindo a lei, mas isso biblicamente é insustentável. Porque se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, é impossível amar a Deus e ao próximo na transgressão da lei, porque o cumprimento da lei é o amor. Se eu cumpro a lei, eu estou amando. Então, é muito importante trabalhar esses conceitos, né? E aí a gente já trabalha amor e justiça, porque o que é justiça? É obediência à lei. Então, é impossível desassociar, separar amor e justiça. Elas andam em conjunto, elas andam e caminham de mãos unidas. E aí, pastor, um ponto importante também nós trazermos é que dentro do nosso mundo real que nós estamos vivendo hoje, uma das coisas que as nossas governanças estão tentando tirar é o relacionamento correto entre família, entre pai e filho. Um exemplo, hoje, dependendo do local aí, a situação, se um pai usar uma varinha num filho, ele vai arrumar vários problemas. Só que não existe um amor que não corrige, um amor que não orienta, um amor que não traz ali o filho à realidade da vida. Por exemplo, eu conheço algumas situações, às vezes vocês até conhecem, uma experiência de um filho que a sua mãe não o educou da maneira que deveria educar quando ele era novo, ou seja, não usou a justiça para poder trazer ali aquele menino para a realidade da vida, e ele se tornou um criminoso. Ele foi para os caminhos errados, foi para as drogas, foi para o crime, e ele foi preso e condenado à morte. Então, um dia ele chama a mãe dele, antes dele ser ali executado, né, a pena que que tinha caído sobre ele. E aí, de repente, quando ele está ali próximo de dar um abraço na mãe dele, ele quer dar um abraço na mãe dele, próximo de acabar ali o período de visita, e ele dá uma mordida no nariz da mãe dele. E ele fala que fica uma cicatriz, e ele olha para ela e fala assim, mãe, essa mordida que a senhora recebeu no nariz é para sempre a senhora lembrar que eu vou morrer, mas porque a senhora não me educou. Porque a senhora não usou, em outras palavras, a justiça, a correção. Então, irmãos, amor não é só passar a mão em cima. Amor é você corrigir. A Bíblia fala, eu repreendo e castigo aquele que eu amo. Então, é importante nós termos isso em pauta. Isso que o Kleber está comentando é muito importante. Eu lembro no início da minha conversão, a gente recebeu, na casa do amigo meu que deu estudo bíblico para este grupo de jovens, a gente recebeu a visita de um evangélico, agora eu não lembro da denominação, e ele começou a falar assim para nós, não, Deus ele me ama, eu posso viver do jeito que eu quero, comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. De fato nós temos liberdade para, entre aspas, fazermos o que quisermos, mas ele estava usando o amor de Deus, a graça de Deus, a liberdade que Deus concede para dar ocasião à carne. E Paulo fala isso exatamente em Gálatas 5 para não fazermos isso. Ele diz aqui, Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. No entanto, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Então eu não posso usar o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão, para dar ocasião à carne. Ah, Deus me ama, então eu vou lá, vou peco, depois eu peço perdão. Não existe isso, porque Deus também é justo e de Deus não se zomba. Então a gente tem que sempre analisar e estudar o amor de Deus à luz da justiça e estudarmos a justiça de Deus à luz do seu amor. Nunca desassociarmos esses dois conceitos, e eu louvo a Deus porque o autor ele tem trabalhado muito bem nessa questão. Até a lição que eu estudei, né? Estudamos inicialmente, eu tenho assim analisado biblicamente que o autor tem abordado esses dois aspectos em conjunto. Muito bem. E é importante levarmos isso em pauta porque o ser humano, por si próprio, ele é voltado às extremidades. Uma hora ele se apega à justiça e esquece do amor. E outra hora ele se apega do amor e esquece da justiça. E nós temos que ser equilibrados, né? Na lição de domingo vai falar aqui sobre superando expectativas razoáveis, né? Então, o senhor tem algum ponto importante aí que o senhor destacou nessa lição de domingo? Algum texto para apresentar para nós? Sim, muitas vezes a gente condiciona o amor de Deus, porque nós usamos a nossa realidade, e aqui eu posso colocar de um marido para com uma esposa, entre amigos, nós usamos a nossa realidade e fazemos um paralelo para com Deus. Só que isso é um perigo, porque muitas vezes a manifestação do nosso amor e fidelidade ela está condicionada. Não deveria ser assim, não deveria ser assim. Mas na nossa realidade humana, muitas vezes nós condicionamos a manifestação do amor. Ou seja, é fácil você amar quem você ama, quem te ama. Assim como Jesus disse lá em Mateus 5, até os gentios e publicanos fazem isso, amar aqueles que os amam. Mas Deus não é assim. E o autor traz a história de Moisés conversando juntamente com ele em Êxodo 33, mas quando você vai ali para Êxodo 32, você já tem a história que quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei, o povo fica lá em idolatria, adorando bezerro de ouro, na orgia, na festa, na rebelião extrema contra Deus. E daí você pensa, lendo Êxodo 32, calma aí, agora Deus vai destruir esse povo. Só que lá em Êxodo 33, que o autor traz, Deus ele manifesta o seu amor para com o povo de uma maneira incondicional. Então, qual que era a expectativa? A expectativa é que aquele povo fosse consumido. Mas como que Deus trata aquele povo? Com misericórdia, com longanimidade, manifestando novamente o seu amor, a sua paciência. Então, nós temos também o registro de que que Moisés pede para Deus para que ele pudesse ver a glória de Deus, né? E o que é a glória de Deus? Eu acho que é um ponto interessante também de trabalharmos aí. Exatamente. E eu queria ler um texto aqui para nós, que está em Êxodo 33, 15, 22, que é a base da pergunta, né? Pensando no contexto desses versículos, na história em que estão inseridos, o que essa passagem, especialmente o versículo 19, revela sobre a vontade e o amor de Deus? Então está lá Êxodo, acho que o pastor citou já um pouco sobre isso, né? Uhum. Êxodo 33, do 15 ao 22, diz assim, ó. E ele disse-lhe, se tua presença não for comigo, não faças subir daqui. Como, pois, se poderá saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e teu povo? Não é em andares tu conosco? Assim seremos separados, e eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. E disse o Senhor a Moisés, até o 22, farei também isto que disseste, pois encontrastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. E ele diz, suplico-te, mostra-me a tua glória. E ele diz, farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse, não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E disse o Senhor, vê a um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha. E acontecerá, quando a minha glória passar, que eu te porei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar. Bom, o que eu achei interessante aqui, nesse versículo, primeiro é a colocação, né, de Moisés. E ele diz, se tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Ou seja, Moisés ele entendia que sem Jesus, que sem Deus ele não era nada.
Então, ele compreendia, parece que Moisés estava numa direção totalmente oposta do povo. O povo estava cego, mesmo com todos aqueles sinais que o Senhor dava, os olhos deles não se abriam. E Moisés contemplava e acreditava que o Senhor estava do lado deles. Então, esse ponto é interessante. Outra coisa interessante que o Senhor destaca aqui, 2 características do seu caráter, a sua bondade e a sua misericórdia. E ele fala, Moisés, se você ver toda a minha bondade e a minha misericórdia, sem que seja um pouco vendado dos seus olhos isso, você não vai resistir. Você vai morrer. Então, às vezes, nós ficamos pensando assim, né? Como compreender a totalidade do amor de Deus? É impossível. Aqui nessa terra é impossível. E a Ellen White, falando sobre isso, ela fala, ainda que nós lêssemos todos os livros de amor que fala sobre amor, ainda que nós imaginássemos fossem as pessoas mais pensantes, nós não compreenderíamos nem sequer uma parcela do amor de Deus. Porque o amor de Deus é como o Senhor falou. Deus, ele, olhando com o amor humano, o que o humano faria? Destruiria aquele povo ali. Mas Deus olha para aquele povo, sabia no que aquele povo ia se tornar, sabia que aquela não era a última queda, sabia que a maioria daquele povo morreria tudo no deserto ali, e mesmo assim ele fala, não, mas eu vou amar, eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou... Isso eu acredito que é o lindo da palavra do Senhor, é que ele é sincero, verdadeiro, e mesmo aquele povo tendo cometido aquele pecado que foi muito grave, ele ainda amou, sabendo que aquele povo morreria no deserto depois, posteriormente. Exatamente. Então, a gente pode compreender na leitura desses versos de que a glória de Deus é o seu caráter. E aqui em Êxodo 34, quando isso acontece de fato, quando Deus coloca ali Moisés atrás daquela rocha e ele contempla a glória de Deus, as costas, né? Ele diz aqui, verso 23 do capítulo 33, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, porque ninguém poderia ver a face de Deus e continuar vivo. Mas aqui no versículo 6 do capítulo 34 diz, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Olha só a justiça. No entanto, olha a misericórdia, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E então Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. E daí continua aqui o relato. Então, a glória de Deus é a manifestação de fato do seu caráter, de misericórdia, de justiça, de bondade, de amor. E quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu o povo naquela idolatria, ele quebra as tábuas, mas depois Deus pede para que ele lavrasse outras e Deus escreveria novamente os mandamentos. Então a gente vê aqui a manifestação do amor de Deus de uma maneira incondicional. Porque se o povo recebesse aquilo que de fato deveria, ele seria completamente consumido. E assim conosco, não é? A gente pode fazer esse paralelo. E um ponto também que eles tinham feito uma aliança com o Senhor. Nesse momento eles estavam quebrando essa aliança. E quando você tem um contrato com alguém que uma determinada parte quebra o contrato, a outra está livre para decidir se ela permanece ou não. Mas normalmente o contrato tem multa e várias coisas do tipo, né? E aqui o Senhor, ele olha para eles e fala, olha, vocês quebraram o contrato, vocês quebraram a aliança, mas mesmo assim eu vou continuar com vocês, se arrependam, né? E aí entra também o texto de Oséias, que nós poderíamos dizer aqui, eu curarei a infidelidade de vocês, porque a infidelidade é como se fosse uma doença. E o Senhor, o nosso Deus, é o médico dos médicos, e Ele quer curar a nossa enfermidade, quer nos oferecer misericórdia, generosidade, Ele quer nos oferecer amor. E o amor é o que cura. De fato é o que cura, né? E avançando um pouco na lição aqui, agora vai trazer um ponto interessante, e isso daqui, se nós aplicarmos nos nossos relacionamentos, nós vamos ver como é triste. Porque o senhor citou um ponto interessante aí, é que os relacionamentos, hoje em dia, eles são baseados no que o outro oferece. Mas, de fato, pastor, isso é quase universal. Dentro da própria igreja, isso é uma realidade. E quando nós olhamos para dentro de nós encontramos muito disso também. Sim. Por isso que o próprio Paulo fala, miserável homem sou eu, quem me livrará do sangue dessa morte? E assim, é importante a gente definir o que é incondicional. A própria palavra já traz o sentido, mas é de que não há condições para a manifestação desse amor. Ou seja, escute isso aqui, não importa o que você faça para Deus te amar mais, aliás, não importa o que você faça,
Deus ele não vai te amar mais por isso, ou deixar de te amar por isso. Esse é o ponto importante. Ou seja, é incondicional. Mas se eu fizer coisas maravilhosas, Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. E se eu fizer coisas terríveis, Deus vai continuar me amando do mesmo jeito, ou te amando do mesmo jeito. Esse é o aspecto incondicional, que na nossa realidade, muitas vezes, este amor não é manifesto. E por quê? Porque é impossível nós amarmos por nós mesmos assim como Deus ama. Somente filhos de Deus, aqueles que tiveram um novo nascimento, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, agora são coparticipantes da natureza divina, podem amar como Deus ama. Essa é a prova da filiação. Em 1 João, o apóstolo vem trabalhando muito esse aspecto, né? Como que eu manifesto a filiação divina? Ora, se Deus é amor e Ele é meu Pai, tem como eu ser ódio, ira, egoísmo, inveja? Eu tenho 3 filhos, o Kleber também tem 3 filhos. Eu tive um filho, eu não tive um cachorro. Eu sou um ser humano, eu tenho natureza humana. Meu filho vai ter que natureza humana. Ora, se Deus é amor e Ele é nosso Pai, o que eu tenho que ser também como filho de Deus? Amor. Exatamente. Eu tenho que ser justo, misericordioso e assim por diante. Só que amar como Deus ama é sobrenatural, não é natural. Então, somente filhos de Deus, guiados pelo Espírito, participantes da natureza divina, podem manifestar este amor. Que consegue alcançar, né? Exatamente. Agora, isso que o pastor disse aqui não significa que Deus não se entristece quando você não corresponde ao amor que você deveria corresponder com Ele. E outra coisa, não significa também que quando você está vivendo uma vida de pecado, que o Senhor está alegre com isso. Por ao contrário, Ele está muito triste por isso. O Senhor se alegra quando você aceita o sacrifício feito na cruz do Calvário por Jesus e busca agora, com a força de Jesus, viver a vida de Jesus na sua vida. Porque muitas vezes nós pensamos assim, não, eu tenho que me esforçar por viver, vai esforçar o resto da vida e não vai conseguir. Porque a natureza humana em si, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Preciso da justiça de Cristo ser colocada no lugar da nossa justiça. Então, é importante isso, porque agora a lição de segunda fala, o amor não correspondido. Porque o Senhor amou aquele povo ali, quando eles construíram aquele bezerro de ouro. Não que o Senhor amou que eles construíram o bezerro, mas quando eles estavam cometendo aquele erro, o Senhor continuava amando, mas estava triste com aquilo ali. E mesmo assim o Senhor deu uma oportunidade de arrependimento para eles. Amou novamente. Agora eles não corresponderam àquele amor. E é interessante, pastor, nós trazer para a nossa realidade também. Né? Porque diariamente, às vezes, nós cometemos alguns erros e o Senhor nos perdoa e nos ama. Mas será que nós estamos correspondendo a esse amor? Esse é o ponto, porque é o que eu li lá em Gálatas, nós não podemos fazer da manifestação deste amor, da graça, da liberdade que Deus nos concede, para darmos ocasião à carne. Ou seja, se de fato eu aceitei o amor de Deus e quero viver este amor, eu terei ódio pelo pecado, porque nós devemos amar a Deus, porém nós devemos odiar a iniquidade. É ódio mesmo, nós devemos olhar para o pecado assim como Deus olha, trazendo tragédia, sofrimento, angústia, morte, tristeza e assim por diante. Como que eu posso amar a Deus e ao pecado e à injustiça ao mesmo tempo? É impossível. Então, o amor de Deus, a bondade de Deus deve me conduzir ao arrependimento. Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, o amor de Deus deve me conduzir ao arrependimento. E é o que você falou que eu acho muito importante ressaltar, que é somente o amor que pode transformar. O ódio, a ira, a vingança, nós criarmos circunstâncias para que a pessoa seja transformada, não existe, não muda. Somente o amor pode redimir e transformar. Agora, a manifestação desse amor é o que nós iremos estudar, que você falou que por mais que o amor seja incondicional, existem aspectos neste relacionamento de condicionalidade. A manifestação do amor incondicional, porém o relacionamento, usufruir as bênçãos do relacionamento, existem aspectos de condicionalidade. E a gente vai trabalhar isso durante a lição. Então é importante sempre ter em mente aí esses pontos. Tem um texto aqui no Espírito de Profecia que diz assim, ó, o amor de Deus está no livro Sinais dos Tempos, 13 de julho de 1904. O amor de Deus é uma corrente dourada, ligando os seres humanos finitos a Ele. Esse amor ultrapassa nosso conhecimento.
A ciência não o explica, nem a sabedoria o compreende. Os pais amam seus filhos, mas o amor de Deus é maior, mais amplo, mais profundo do que o amor humano. Todo o amor paternal transmitido de geração em geração, através dos corações humanos, todo manancial de ternura que jorra entre os filhos dos homens, não passa de um pequeno riacho em contraste com o oceano ilimitado, quando é comparado com o amor infinito e inesgotável de Deus. A língua não pode expressá-lo, a caneta não pode escrevê-lo. Você pode meditar nele todos os dias da vida, pode pesquisar diligentemente as Escrituras, tentando entendê-lo, pode convocar todo o poder e toda a capacidade que Deus lhe deu, e ainda assim haverá uma infinidade além. Você pode estudar esse amor por eras, e ainda assim nunca poderá compreender totalmente o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. O Senhor nunca deixa de pensar em seus filhos. Olha, isso aqui para mim é muito importante. É muito solene, né? É muito solene, muito importante, porque o tempo todo Satanás ele busca, de uma maneira ou de outra, dizer para você que pelo que você fez, Deus não te ama mais, que você foi muito longe, que não tem mais jeito para você. Mas pelo que nós estamos lendo aqui no Espírito de Profecia, nada pode nos separar do amor de Deus. Se nós buscarmos a Deus hoje com sinceridade, Deus vai perdoar os nossos pecados e vai nos amar. E a Bíblia fala, né? O Espírito de Profecia vai falar, acho, numa lição aqui também, se eu não me engano, não sei qual que é, que o Senhor nos amou e nos atraiu para Ele. Sim, Jeremias, Então é muito importante nós termos isso em mente, porque senão nós corremos o risco de chegar naquele ponto, assim, eu fui longe demais, não tem mais jeito para mim. Sim, esse ponto, porque Satanás ele quer sempre distorcer o caráter de Deus. Quando a gente vê a queda, o pecado já trouxe uma distorção na mente de Adão, de Eva, a respeito do caráter de Deus. Eles fugiram de Deus quando Deus, na viração do dia, apareceu para ter um relacionamento de amor para com Adão e Eva. Eles se esconderam, tiveram medo de Deus. Então o pecado traz uma distorção do caráter de Deus. Satanás tem trabalhado nessa questão para olharmos a Deus como um tirano, opressor, sentado num alto e sublime trono, esperando você pecar para te dar uma chicotada, uma punição. Isso é uma mentira tremenda. Não que eu esteja rejeitando a justiça, não é esse o ponto, mas nós não podemos olhar para a justiça de Deus sem olharmos o amor de Deus, a luz do amor de Deus. Então Deus ele ama de uma maneira incondicional. E eu quero repetir, não importa o que você faça de ruim, Deus não vai te amar menos. O que você faça de bom, Deus não vai te amar mais. Ele te ama e ponto final. É o amor incondicional. E a gente tem que aceitar essa verdade e parar de ficar barganhando com Deus a respeito do seu amor. E fazendo esses paralelos, né, da nossa realidade para com Deus. Eu hoje, tendo 3 filhos, eu muitas vezes traço esses paralelos. Eu não como nenhuma banana mais sem pensar no meu filho. Quantas vezes eu já deixei de comer porque se eu comesse aquilo ia faltar para os meus filhos? Quantas vezes eu deixei de fazer coisas porque eu queria dar coisas para os meus filhos? Ora, Lucas 11, Jesus fala isso. Ora, se vocês são maus pecadores, querem fazer essas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial ama vocês e quer dar o Espírito Santo a vocês. E Deus ele usa a manifestação do amor de uma mãe para com seu filho para tentar ilustrar o amor dele para conosco, de um pai para com o filho, só que são expressões ainda limitadas da manifestação para compreendermos a manifestação do amor de Deus. E a maior manifestação certamente do amor de Deus é a cruz. A gente vai trabalhar um pouquinho aí, sem dúvidas, a morte de Cristo na cruz é o ápice da manifestação do amor de Deus por todos nós, né? Sim. Aqui também a lição ela vai trazer um ponto interessante, que existe algumas citações que eles trabalham da seguinte maneira, que para Jesus manifestar o amor dele, ele teve que criar o ser humano. E se nós irmos lá em João 17, 24, nós vamos ver que isso não é verdade, né? Lá João 17, 24 fala que antes da fundação do mundo, Deus já tinha amado, né? Que Deus amou Jesus na fundação do mundo. João 17, 24. Ó. Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me destes, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, na realidade, irmãos, o que nós precisamos entender é
que Deus não precisa de criar ou fazer algo para Ele demonstrar amor, porque Ele é amor. É diferente, nós não somos amor. Nós precisamos de Jesus transmitindo o amor dele para nós podermos amar outras pessoas. Se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro, mas Deus não é assim, Ele é amor, é diferente. E por isso que nós lemos no texto do Espírito de Profecia que nós não conseguimos compreender isso, porque nós não somos amor. Nós precisamos de Jesus para transmitir amor, agora Ele é amor. Então, toda a eternidade vai ser ali oferecida para nós estudarmos sobre o plano da redenção, sobre o amor de Deus, para compreender. Porque se nós formos querer olhar para o plano da redenção com a ótica humana, nós vamos estar aí fadados à falta de compreensão sobre esse assunto. Exatamente. E quando nós, aqui já na lição de terça, só posso fazer um comentáriozinho Claro. Da lição de segunda, só para não pular essa questão, que vem trazendo a história de Oséias, né, do profeta que Deus pediu que ele casasse com uma prostituta e ele ia atrás da prostituta e ela fazia os votos de fidelidade, mas depois se prostituía e ele ia atrás, e aquilo serviu como ilustração do trato de Deus para com o seu povo e como o povo estava lidando em relação à aliança com Deus, sempre se prostituindo com os ídolos, na rebelião, e Deus indo atrás e refazendo e resgatando. Isso ilustra mais ainda, né, o aspecto da incondicionalidade do amor de Deus. E eu fui dar uma investigadinha um pouco mais em Oséias 14:4, que traz aí o tópico da lição, né, do amor generoso de Deus, e eu vi outras traduções que diz assim, ó, eu voluntariamente os amarei, ou seja, eu de minha própria vontade escolhi os amar. Então o amor parte de Deus e ponto. É um amor que parte de Deus pela sua voluntariedade. Não é porque nós pedimos e clamamos, não é porque a prostituta clamou que Oséias foi lá e amou ela. É porque ele a amava. E outro texto diz, eu de mim mesmo os amarei. Ou seja, eu os amarei com o meu amor. E eu os amarei com o meu amor porque eu escolhi fazer isso. Isso é tremendo. Então, reforça o aspecto da incondicionalidade. E na terça-feira, podemos então trazer outro aspecto do amor de Deus. Ele é incondicional, mas ele também é imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos, nós somos pecadores. O que merecemos de fato, é o que Paulo fala em Romanos 6:23, é o salário do pecado. Isso é merecimento, é a morte, mas a graça é um dom gratuito. O amor de Deus, ele é manifesto de uma maneira espontânea. E a lição vem trazendo o aspecto da criação. Por que Deus criou? Porque Ele quis. Apocalipse 4:11 fala a respeito disso. Podemos ler esse texto? Apocalipse 4:11. Lê para nós, Kleber. E daí eu finalizo o comentário deste ponto aqui. Então o amor de Deus, ele é espontâneo, ele é voluntário, ele é imerecido. E um outro ponto aqui, a gente não pode conquistar o amor de Deus. A gente pensa numa questão matrimonial, né? Eu tenho que ir lá para casar com uma pessoa, eu tenho que conquistar aquela pessoa. Mas não é assim para com Deus. Deus, ele nos conquista pelo seu amor, porque existe o livre-arbítrio, mas eu não conquisto o amor de Deus, porque Ele me amou primeiro, ponto. Não tem jeito. Então não tem como eu conquistar o amor de Deus. Ele manifesta o seu amor e pelo seu amor Ele quer nos conquistar. Imagina isso, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, respeitando o livre-arbítrio de uma criatura que Ele espontaneamente, por amor, decidiu criar. Isso é uma coisa maravilhosa. Lê pra gente aí Apocalipse 4:11. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e para o Teu prazer elas existem e foram criadas. Uau! Então por que Deus decidiu criar todas as coisas? De uma maneira voluntária, espontânea, partiu dele e por amor. E é interessante que a lição trabalha, e aqui só vou dar uma pinceladinha no aspecto da Trindade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A própria definição de que Deus é amor já traz o sentido de que Ele não pode ser uma pessoa apenas. Logicamente não traz também a ideia de ser três, mas pelo menos duas. Porque se Deus é eterno, seu amor é eterno e Ele é amor, é impossível que Ele fosse uma pessoa apenas. Então, haveria necessidade de uma outra pessoa coeterna. E é o que Jesus fala, né, em João 17, que o Kleber leu,
me amaste antes da fundação do mundo. E mundo aqui você pode entender não apenas como planeta Terra, mas como cosmo, como universo de fato, né? Então nós temos ali o relacionamento eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde os tempos da eternidade, as três pessoas se amando de uma maneira perfeita, de uma maneira divina, e eles decidem criar criaturas por amor, espontaneamente, voluntariamente, para que elas pudessem receber do amor de Deus. Mas não que Deus precisa disso. Deus não precisa do nosso amor para ser Deus. Compreende esse ponto? Sim. É o que diz Atos, né, 17, versículo 25. Mas para que nós, como criaturas, pudéssemos usufruir deste amor e amar Deus também de uma maneira voluntária e espontânea e amarmos uns aos outros. Muito bom, pastor, por esses comentários, explicação. Essa lição, eu creio que ela é uma lição bem leve. Ela tem trazido aqui o conceito do amor, que é, como o senhor disse, eu acredito que não existe outro assunto mais pregado dentro dos púlpitos, mas tão mal compreendido. É verdade. Né? Porque hoje as pessoas querem usar o amor para se esconder atrás dessa palavrinha, né? Que tem 4 letras, mas que é tão imensa, para esconder aí os seus pecados, as coisas erradas. Hoje nós estamos vendo várias denominações aí defendendo adultério e homossexualismo, casamento entre homem com homem, até aborto, e com o título de amor. Né? Não, vocês estão falando isso porque vocês não amam. Então, assim, o amor, para ser bem defendido, ele tem que estar embasado na palavra do Senhor. Porque, assim, nós não somos amor, nós precisamos do amor que vem de Jesus para nós amarmos. Mas essa palavra aqui é o próprio Cristo. Então, aqui quando nós lemos que fala assim, ó, nós não devemos abortar. Por quê? Porque Deus é amor. Um homem deve casar com uma mulher. Por quê? Porque Deus é amor. Amém. Porque Deus sabe de todas as coisas. O homem, ele deve, né, respeitar e amar a mulher da sua juventude. Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque Deus é amor. Então, isso é o amor. A base do amor é Jesus. Então, se nós andarmos fazendo aquilo que Ele pede, nós vamos estar caminhando de mãos dadas com Cristo. Agora, o oposto, nós podemos dizer que é o desejo de Satanás. Que você pratique a iniquidade disfarçada de amor. E aí surge um problema sério. Que as pessoas estão fazendo o erro, mas achando que estão fazendo o que é certo. O senhor deve ter ouvido algumas vezes já alguém falar assim, mas você não ama. Simplesmente porque o senhor repreendeu um pecado. Baseado na palavra do Senhor, mas você não ama. Nós estamos ouvindo isso na igreja muitas vezes. Né? Nas reuniões de comissão, onde vai tratar um caso ali, não, mas vocês não estão amando. Mas peraí. Nós temos que entender, e a lição vai trabalhar isso aí para frente, que amor também existe condição para o relacionamento ali. Exatamente. Esse é o ponto. Para a manifestação do amor de Deus, não existe condicionalidade, é incondicional. Mas neste aspecto relacional, para você usufruir de uma maneira plena, salvífica principalmente deste amor, existe uma condicionalidade, porque existe o livre-arbítrio. É impossível a manifestação de um amor retirando o aspecto da liberdade de escolha e o livre-arbítrio, né? Alguns calvinistas ficam até agora apavorados quando eu falo isso, mas é o que nós entendemos aqui biblicamente. E nós temos uma fartura de textos apresentando isso. Ou seja, Deus ele manifesta o seu amor, e aí na lição de quarta vem trabalhando isso também. Ele quer que todos sejam salvos, ele ama todos de uma maneira indistinta. Ele faz cair o sol sobre bons e maus, é o que Jesus fala, essa é a manifestação do amor de Deus, não faz acepção de pessoas, porém, alguns aceitam este amor, outros rejeitam este amor. O convite, ele é estendido a todos, mas alguns aceitam o convite, outros rejeitam o convite. Aqueles que aceitam vão usufruir dos benefícios dessa festa e desse banquete preparado. Aqueles que rejeitam vão colher as consequências da rejeição. E esse é um ponto importante, porque a salvação, a questão de vida eterna ou morte eterna, quem será salvo para a vida eterna? Aquele que aceitou, ok? E quem se perderá? É porque pecou. Não, não é porque pecou. É também, mas em primeira instância porque rejeitou. Porque o que aceitou e foi salvo, ele também pecou. Esse é o ponto. Sim. E aquele que se perdeu também pecou. Então, perdição, em última instância, não é em si pelo pecado, porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, Paulo fala isso.
Então, salvação e perdição tem a ver com aceitação ou rejeição, e não em si tanto com o pecado, porque todos pecaram. Então, quem será salvo? Quem aceitar o perdão e o poder de Deus, transformador, regenerador. E quem se perderá? Quem rejeitar esse amor. Até que se conta uma história, né? E aqui eu quero contar bem rapidinho, de um criminoso que fez atrocidades e foi para a prisão. E o presidente daquela nação se compadeceu daquele homem e foi levar a ele na cela, na prisão, uma carta de alforria, de libertação dele daquela condição. E aquele presidente então se disfarçou de pastor, colocou aquela carta no meio da Bíblia e se aproximou dele. E quando ele olhou a Bíblia, olhou aquela figura pastoral, ele começou a amaldiçoar. Sai daqui, vai embora, eu não quero a sua presença. E aquele homem, que era o presidente da nação, assustado, pegou e foi embora. E então os carcereiros chegaram para aquele prisioneiro e falaram: você está louco? Era o presidente disfarçado de pastor, ele ia te dar a carta de libertação para que você saísse da prisão apesar, né, de todos os crimes que você havia cometido. E aquele homem então chora de uma maneira angustiada, profunda. E então no dia da condenação, que ele seria ali morto, né, uma condenação equivalente aos crimes que ele havia cometido, perguntaram: você tem alguma última palavra, algum desejo a ser manifesto? Ele falou: eu tenho algo para falar. Eu quero que todos saibam que eu estou sendo hoje condenado à morte, pena de morte, eu estou para morrer hoje, não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. E é assim conosco também. Você que está nos ouvindo, por mais que você tenha cometido atrocidades, o amor de Deus está sendo manifesto a você, a mim. E hoje Ele quer perdoar, hoje Ele quer redimir, hoje Ele quer te transformar. A questão é: você aceita, você me ama? É a pergunta dirigida a Pedro. Exatamente. E a pergunta dirigida a mim: você me ama? Porque se você aceitar esse amor, você será perdoado, transformado, redimido e salvo de uma maneira plena e completa. Agora, se você rejeitar, você vai colher as consequências desses seus pecados, que é a morte eterna. Então nós devemos buscar a Deus imediatamente neste exato momento e usufruir do seu amor. E profundamente, né? Amém. E, bom, não quero fazer chover no molhado, né? Não, mas eu acho em cima do que o senhor colocou, mas eu só quero dizer o seguinte, que quando a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, muitas pessoas ficam angustiadas com esse texto. Olham para a sua vida, para a condição que está, já começa a se colocar: não, eu não fui escolhido. Eu fui chamado, mas não fui escolhido. Nós temos que entender que chamado foi o mundo inteiro. Exatamente. E escolhido é aqueles que aceitam o chamado que foi feito na cruz do Calvário. E outro ponto interessante que o pastor citou aí, eu achei muito peculiar estar trazendo para vocês agora, é que tem muitas pessoas, inclusive pode ser que você seja uma dessa, que tem se mutilado por não se perdoar. Às vezes você cometeu algum pecado, algo muito sério. Às vezes você feriu uma pessoa, às vezes você destruiu a vida de alguém e você não se perdoa. Eu quero dizer para você que você não tem nenhuma autonomia para se perdoar. Aí que está o ponto, porque você não morreu por você. O perdão que nós recebemos não é porque nós somos bons ou porque nós fizemos alguma coisa, mas é porque um dia Jesus se sacrificou em uma cruz. Então todo perdão é por Cristo pagar a sua culpa. Então, às vezes, você fica pensando assim: eu não me perdoo, mas você não pode se perdoar. Não tem como você se perdoar, porque você não morreu por você. O que você precisa fazer é parar de olhar para você, de carregar a culpa, olhar para Cristo e falar assim: Ele me perdoa. Confesse seus pecados, que o perdão é garantido, porque Ele pagou a culpa. Não importa qual seja o problema que você esteja inserido, qual seja o pecado que você cometeu, existe perdão para qualquer pecado. Iremos sim carregar as consequências. Mas, pastor, até as consequências elas modificam quando nós buscamos a Deus e deixamos que Deus conduza, que Deus passe o azeite nas feridas. E muitos relacionamentos são reconstruídos, ainda que às vezes não daquela maneira que nós desejávamos, mas são melhorados quando nós entendemos que precisamos liberar perdão. Interessante que a palavra perdão, quando você vai no original dela, ela tem lá liberar espaço. Entende? Que para você ser preenchido pelo Espírito Santo, você precisa liberar espaço. Precisamos se esvaziar de nós para que o Espírito nos preencha. Então eu acho que hoje é dia de perdoar.
Se você acha que você fez algo de errado, você não tem se perdoado, para com isso. Vá até Deus, porque é Ele que pode te perdoar. E vamos continuar avançando, porque Jesus está voltando. Amém. E Ele quer restabelecer e restaurar a nossa vida e a nossa convivência, tanto com Ele como também com as outras pessoas, né? Amém. E trabalhando um pouquinho mais nesse assunto aí, ó, Tito 2, verso 11, um verso para você depois anotar na sua lição também, na de quarta, diz, Tito 2, 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então a graça, Glória a Deus por isso. e a gente pode entender aqui como uma manifestação do amor de Deus, graça é uma palavra ampla nas Sagradas Escrituras, com uma ampla definição. Então o amor de Deus ele é manifesto a todos, a salvação ela é oferecida a todos de uma maneira gratuita, de uma maneira abundante. Agora, quantos aceitam e quantos rejeitam? Deus ama a todos, mas quantos usufruem plenamente deste amor? Aqueles que aceitam. E nós temos o aspecto então da possibilidade desse amor ser rejeitado. A parábola que a quarta-feira traz é a parábola do casamento, Mateus 22, 1 a 14, a parábola das bodas. E tem aqui um ponto que é essencial. Aqueles que aceitaram o convite, eles tinham um aspecto de condicionalidade. Ou seja, vamos trabalhar aqui. O convite foi oferecido incondicionalmente. Vocês agora vão para os valados, vocês vão trazer os maus, bons, convidem a todos, de uma maneira indistinta. Mas existe um aspecto agora condicional. Eu aceitei. O convite foi estendido incondicionalmente. Ok, eu aceitei. Existe condicionalidade agora para eu usufruir da festa nupcial? Sim ou não? Sim. Sim, qual é? Eu preciso estar trajado adequadamente. Agora, você pode pensar, não, então isso é meritório. Não, não é meritório. A festa é do rei, o casamento é do filho do rei, o banquete foi feito pelo rei, o convite é do rei, a veste foi provida pelo rei. Eu só preciso vestir a veste. Exatamente. E aí vem a condicionalidade, ou seja, a obra de salvação de Deus em nós, ela não é de, prestem atenção na palavrinha, não é de coparticipação no sentido de contribuição, essa é a palavra. Não é de contribuição, é de coparticipação. Deus ele opera e o homem precisa pela fé também permitir que Deus opere e pelo livre-arbítrio decidir morrer para o eu, submeter a vontade a Deus. Então é uma obra de cooperação, não de contribuição. Eu não contribuo com nada, eu contribuo com o meu pecado. Aí eu contribuo, mas eu aceito. E a condicionalidade desta parábola está na veste. E o que representa a veste? Eu quero ler aqui 2 textos de Ellen White sobre isso. Olha só o que diz a profetisa. Diz assim, ó, Parábolas de Jesus, página 310, 312. Diz assim, pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Por sua obediência perfeita, Jesus tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a ele, vivemos sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Então, se eu aceitei o amor de Deus, por amor a Deus eu guardarei os seus mandamentos e manifestarei pelo seu poder, pelo Espírito Santo, uma vida perfeita de obediência. E o último texto diz, Deus requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito de seu caráter e é o padrão de todo o caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. Uau. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos receberem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus. Então o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do céu. Trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo, participarão da ceia do Rei, têm o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Então, existe condicionalidade? Claro, eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Submissão da vontade. Submissão incondicional da minha vontade a Deus. Então eu estarei vestido com o caráter de Cristo e preparado para usufruir do banquete celestial. Amém. Deus seja louvado por isso. Ainda falando dessa parábola, eu quero destacar um ponto aqui que é importante para nós.
que existe duas classes de pessoas que são rejeitadas aqui. A primeira classe é aqueles que não aceitaram o convite. Aqueles que não aceitaram o convite, eles se perderam. E existe a segunda classe que aceita o convite, mas não aceita vestir as vestes. Exato. Essa classe, ela também se perdeu, porque ela fez algo pela metade. Então, por exemplo, como o pastor disse ali, explicou bem explicado, o casamento era de quem? Era do filho. Quem fez a festa? Deus fez a festa. E ele mandou o quê? As vestes, ele mandou a roupa. A única coisa que eu e você e os convidados dessa parábola aqui precisavam fazer é aceitar o convite, escolher aceitar o convite e depois escolher vestir as vestes. Isso é importante. Muitas vezes nós queremos entrar no casamento com as nossas próprias vestes. As nossas vestimentas, a Bíblia fala que é como um trapo de imundícia. Então, ou seja, por mais que eu me esforce, por mais que eu me santifique, por mais que eu me consagre, as minhas vestes de justiça ainda são imundícias para Deus. Eu preciso vestir as vestes de Cristo, tirar as vestes da impureza do pecado e me vestir com as vestes de Cristo, e somente assim seremos aceitos no casamento. Agora, interessante, né? Seria uma injustiça se o Senhor tivesse falado assim, ó, eu vou te convidar para o casamento, mas você precisa ter uma veste adequada e ele não me desse essas vestes, e se eu fosse com as minhas, ele não aceitasse. Sim. E o vestir a vestimenta adequada para aquela festividade nupcial era uma questão de uma manifestação de gratidão ao rei, de honrar o rei, que o seu filho estava então casando, né? E aí a gente poderia entrar muito detalhadamente nesta parábola, a gente não tem tempo e nem é o tema, mas com a vestimenta inadequada, aquele convidado estava desonrando o rei. Ou seja, eu aceitei o convite da salvação, mas se o meu caráter não é transformado para que eu possa viver a vida de Cristo, uma vida que eu abandone o pecado e possa manifestar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus na minha vida, a minha vida não está honrando a Deus. Então Deus, ele quer que você aceite o convite da salvação, mas que a sua vida honre este convite. Por isso que Jesus fala em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, não é apenas uma aceitação passiva, é uma aceitação que envolve passividade, é a ação de Deus, mas envolve atividade, cooperação. Então eu pedi para Deus me amar, Kleber? Não. Eu pedi para Deus enviar o seu filho? Não. Eu pedi para Cristo morrer na cruz do Calvário? Não. Eu pedi para que hoje ele me amasse com esse amor incondicional, eterno, irrestrito e etc, etc? Não. Não pedi nada disso. Mas a partir do momento que eu aceito, eu preciso também, mediante a operação de Deus, cooperar com Deus. E eu coopero com o quê? É o poder de Deus e a vontade humana. Deus, ele não pode agir em nós se nós não aceitarmos, se nós não submetermos a nossa vontade a Ele. Então, neste processo de cooperação, não contribuição, de cooperação, Deus operará em nós o querer e o realizar, como diz lá em Filipenses 2, versículo 13. Então, este conceito, que é um conceito tão peculiar dentro do adventismo, e assim eu posso dizer, dentro dessa linha, né, que respeita o livre-arbítrio, tem que ser enfatizado quando falamos do amor de Deus e dentro aqui do convite que ele faz da salvação. Maravilhoso poder estudar esse assunto, eu gosto muito dessa parábola, porque essa parábola aqui mostra que o Senhor, ele fez tudo o que ele poderia fazer por nós. E a parábola fala, tudo está preparado. Exatamente. Interessante que quando nós lembramos que esse convite foi estendido para nós, né, e que estamos nos caminhos, nos valados, enfim, o Senhor ali, ele preparou as vestes, deu como um presente para nós, que foi Jesus, porque não foi nos emprestado, mas foi nos dado na cruz do Calvário. Então esse assunto aqui, como o senhor disse, o tempo não permite nós abordarmos como precisaríamos. E agora entrando, né, na lição de quinta-feira, nós vamos chegar no ponto que crucificado por nós. Sabemos que foi Cristo e aqui foi o ápice do amor, né? Aqui foi a plenitude de todos os séculos, foi Jesus sendo crucificado pelos nossos pecados, e por mais que nós tentamos aí compreender isso, mas
a nossa mente humana ela só precisa aceitar, porque compreender não é tão fácil, né? Exato, né? E João 10, 17, 18, Gálatas 2:20 vem trazendo de que Jesus, de uma maneira livre, espontânea, por livre vontade, não foram, e aí a gente poderia falar várias coisas, não foram os soldados romanos que mataram a Cristo, não foi o aspecto da própria rejeição que levou e conduziu Cristo à cruz, os nossos pecados e assim por diante. Em última instância foi o seu próprio amor, porque ele poderia ali no Getsêmani, e foi ali a sua decisão derradeira de ser o salvador da humanidade, ele poderia a qualquer momento ter, né, chega, basta, vou voltar para o céu, e que ele escolham as consequências dos pecados. Então, foi o amor de Cristo que o conduziu à cruz, em primeiro lugar. E é claro que os nossos pecados o crucificaram no sentido de que Cristo estava sendo ali oferecido por Deus a nós como nosso substituto. A morte que nós merecíamos, Cristo morreu em nosso lugar. Mas por que ele morreu? Porque ele ama, porque ele é amor. Então, Jesus manifesta o seu amor por nós ao morrer na cruz, e o Pai manifesta o seu amor por nós, porque, como diz Paulo em 2 Coríntios, Deus estava com Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não, eu gostei muito do que o Kleber falou, ele não emprestou e ele deu por toda a eternidade. É o concerto entre Deus e a humanidade, é o Filho que se fez servo, que se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ali a cruz de fato revela o amor de Deus e revela também a justiça de Deus. Né? O amor e a justiça na cruz se beijaram, se uniram. Deus ele é amor e Deus ele é justo. E é maravilhoso pensarmos quão maravilhoso é o nosso Salvador Jesus, que não desistiu de nós, que mesmo ali na cruz olhou para aqueles que o escarneceram, o espancaram, o rejeitaram, e ele disse o quê? Qual foi a oração dele? Mesmo na cruz ele intercedeu pelos pecadores e disse o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amados, isso é muito profundo. É um amor revelado um amor que nós tremendo. não podemos compreender, né? Não conseguimos compreender. Mas, de fato, o que nós precisamos fazer não é querer compreender, mas é aceitar. É verdade. É aceitar que esse amor foi por nós. Sabe, a lição trabalhou muito aqui que, ainda que nós estudássemos todos os livros, ainda que nós refletíssemos, nós não compreenderíamos nem sequer uma pequena parcela do amor de Deus. Sabe, de todos os homens que pisaram nessa terra, não tem nada escrito, vou falar aqui uma opinião minha, eu acredito que o homem que chegou mais próximo de compreender o amor de Deus foi o homem que deu origem à linhagem, que foi Abraão. Porque ali eu tenho para mim que quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, Deus não estava simplesmente provando Abraão, mas estava ensinando Abraão. É verdade. Que aquele sacrifício que Abraão estava fazendo ali, que era um sacrifício difícil, um dia aquele sacrifício seria feito por toda a humanidade. Sim. E pensa, né? Eu tenho meu filho mais velho, tem 7 anos. Eu o amo muito. Meu filho de 5 eu amo muito. Minha filhinha de 1 ano e 10 meses, nossa, como eu amo essa menininha. Agora imagina 2 pessoas, aqui a gente poderia falar de 3, mas imagina 2 pessoas que se amam eternamente. Ou seja, não tem princípio para manifestação e este relacionamento de amor entre 2 pessoas divinas que manifestam o amor perfeito entre ambas. Agora, o pai dar o filho, Por isso que, não tem como alcançar isso. É muito profundo, é muito... Muito grande. Por isso que, Exatamente. de fato, olhando para essa ótica de visão que o senhor apresentou, de fato, Deus foi crucificado na cruz com o Filho. Uhum. Quando nós olhamos O para amor do isso, Pai, esse né? O coração amor, do Pai. então, assim, é algo imenso. Se nós que somos ruins e maus teríamos coragem de dar a vida pelos nossos filhos, então o Deus olha para nós e fala, filho, apenas aceite. Sim, Não exato. questione, aceite. E a gente vê, né? Muitas vezes o pai pode, assim, ser um pouco mais durão. Vamos supor, o filho envolvido em drogas, tráfico, e o pai manda embora aquele filho se envolve, né, na criminalidade e é preso. Normalmente a gente vê nas filas de um presídio quem? Os pais ou as mães?
se humilhando, ficando horas naquele sol e preparando aquela comidinha e não sei o que, levando coisas. Quem que está lá? As mães, né? As mães. E Deus fala assim, ainda que uma mãe viesse a se esquecer de um filho, né? Que amamenta, que cuida, que gerou, eu jamais, olha só, eu jamais me esquecerei. Qual é a possibilidade? É claro que a gente tem aí distúrbios, né, emocionais, que a mãe rejeita e etc. Mas normalmente as mães têm um amor pelos filhos assim muito profundo. E Deus fala ainda mais que essa mãe, né, rejeite. Eu jamais rejeitarei, esquecerei vocês, né? Jamais deixarei de amar vocês. Então, este amor nós iremos compreender a profundidade, a largura, a altura, né? Deste amor que excede todo entendimento por toda a eternidade. Nem a eternidade será suficiente para compreendermos este amor. Então, a cada eternidade conheceremos uma gotinha desse amor que é um oceano vasto, né? E louvado seja Deus por isso. Eu não, tenho certeza. Nós precisamos aceitar mais a palavra de Deus. É verdade. O pastor acabou de dizer aí, fala que ele jamais vai deixar de nos amar. Ou seja, ele jamais vai nos amar 1 milímetro menos. Por mais que o Senhor não aceite, não esteja contente com a vida que você tem escolhido para você, mas Ele continua te amando e de braços abertos chamando, filho, volte, porque você vai sofrer. Você está sofrendo, filho, volte, volte. E enquanto existir graça e oportunidade, Ele vai estar te amando da mesma maneira e clamando, volte. Por isso que eu acredito que hoje é o momento. Nós não devemos deixar para amanhã, porque nós temos esse costume de aplicar as coisas para o passado, para o que já foi, ou aplicar para o futuro, algo que não chegou e que nós não sabemos se vai chegar para nós. Hoje o Senhor tem dado a oportunidade para mim e para você, eu estou respirando, você está respirando consciente, você tem a oportunidade de falar, Senhor, eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu quero isso para mim, eu quero corresponder a esse amor, eu quero te amar, eu quero aceitar o sacrifício feito na cruz do Calvário, eu quero fazer parte dos escolhidos porque eu aceitei. E o Senhor vai abrir a porta para você. Não que Ele vai abrir a porta, você precisa abrir a porta para Ele, Ele vai entrar e vai cear com você, porque essa é a promessa que está lá na igreja de Laodiceia para nós em Apocalipse. Que o Senhor conduza a sua vida, esse é o meu desejo. Então agora eu gostaria de convidar o pastor também para trazer um conselho pastoral para vocês que nos acompanham e que o Espírito Santo possa usar ele nesse momento também para falar com vocês. Amém. Eu acredito que a história bíblica que mais ilustra aquilo que eu e você podemos fazer é a da mulher adúltera. Ela estava a ponto de ser apedrejada. Ela não via luz no fim do túnel, mas lá estava Jesus, a amando com amor eterno. E sai daquela situação de uma maneira divina, porque somente um homem cheio do Espírito Santo, com uma sabedoria divina e celestial, poderia ter feito o que ele fez. E aqueles acusadores, então, acusados pela própria consciência, abandonam as pedras, mas Jesus ali permanece. E o ponto que eu quero falar é o seguinte: Jesus era o único que poderia apedrejar aquela mulher, porque ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele tinha pecado? Não, então ele poderia tirar a primeira pedra. E ele pergunta àquela mulher, onde estão os teus acusadores? Restou algum? E ela fala, todos foram. E ela poderia estar esperando uma pedra daquele homem, mas o que ele fala para ela? O que ele fala? Vai, não peques mais. Eu também não te condeno. Esse é o ponto. Eu tampouco te condeno. Ou seja, eu te perdoo. Mas agora você vai fazer o quê? Vá e não peques mais. O meu conselho para você no fim desta lição é: aquilo que Jesus está manifestando para você é aquilo que Ele manifestou para aquela mulher, um amor incondicional. Eu tampouco te condeno. Eu não vim a este mundo para condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo, e eu salvo aquele que aceita. Aquela mulher aceitou o convite da salvação. E agora ela também, por amor, falou, eu vou e não vou pecar mais. Eu viverei uma vida de fidelidade por aquele homem que me amou, se entregou por mim, se colocou numa situação de extremo risco, porque Jesus poderia, naquele contexto, ter sido preso, ter sido morto também, e me deu uma nova vida, me deu esperança. Então é o que o Kleber falou, e eu reitero, aceite em nome de Jesus este amor.
usufrua deste amor, aceite o perdão, aceite o que está escrito. É isso mesmo, o amor de Deus é incondicional por você. Mas agora vá e seja grato por este amor. E não peques mais, viva uma vida de fidelidade por amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vista a veste nupcial, viva uma vida que honre aquele rei. E eu entendo que aquela mulher adúltera é Maria Madalena e ela se torna então a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Amém. Já imaginou uma mulher escarnecida, humilhada, suja, que é restaurada por Deus e agora tem o privilégio de ser a primeira que anuncia a ressurreição do Salvador? Deus está te dando o privilégio hoje, agora, de viver uma nova vida com Ele. Uma vida que Ele vai te usar para ser uma vida para a honra e glória dEle, uma vida que anuncia o Evangelho de que Jesus em breve voltará. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus seja louvado, aceite esse convite porque o céu é para todos. Todos aqueles que aceitaram e que buscaram viver uma vida de conformidade com o que o Senhor tem para nós. Amém. Olha, nós estamos chegando no fim de mais uma lição, no final de mais uma lição. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui, mas você sabe que aqui não é só um programa de lição para a eternidade, um programa da lição da Escola Sabatina, mas é um encontro familiar. E é entre famílias que nós vamos subir para o céu. Então deixe o seu pedido de oração. Quando você ler algum pedido de oração nos comentários, ore por essas pessoas. Vamos juntos fazer uma corrente de oração e sabemos que a serva do Senhor relata e nós sabemos que precisamos de um reavivamento e a serva do Senhor diz que nós só podemos esperar o reavivamento em resposta à oração. Então vamos orar uns pelos outros, porque foi isso que o Senhor nos ensinou a fazer. Deixe aí os seus comentários. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se esse programa abençoa a sua vida, seja também aí um meio de abençoar a vida de outras pessoas. Mande para os seus amigos, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para as pessoas que são importantes para você, para que eles também possam encontrar a Jesus e juntos subirmos nas nuvens do céu para a eternidade, onde não terá morte, nem dor, nem sofrimento. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos fazer mais uma oração para concluir esse programa. Querido bom Deus e maravilhoso Pai, estamos agora com as nossas frontes curvadas, clamando ao Senhor por sabedoria e discernimento para que venhamos tomar as melhores decisões na vida e sabemos que as melhores decisões são aquelas que são tomadas para o lado do Senhor. Amém. Fique conosco, Senhor, e que seu Espírito Santo possa visitar cada lar, responder cada pedido, trazer a cura para os enfermos, a libertação para aqueles que estão presos em situações complicadas, aqueles que estão em adultério, aqueles que estão em prostituição, aqueles que têm dentro do seu coração coisas que precisam ser abandonadas. Às vezes é o egoísmo, às vezes é a falta de perdão. Por favor, Senhor, o Senhor conhece cada um. O Senhor pode libertar cada um, pode trazer a restauração dos matrimônios e a restauração do relacionamento entre o homem caído e Deus. Por favor, atenda os nossos pedidos, Senhor, não porque nós merecemos, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós, porque eu sei que cada alma é valiosa para Ti, porque custou o sangue de Cristo. Continue conosco e abençoe cada um dos nossos irmãos nessa semana. E que a paz, a graça e o poder do Espírito Santo repousem sobre todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.